da Rede Alesp. Nós vamos entrevistar agora o Edmund Sakai, que é diretor de Relações Internacionais e Marketing. O assunto em pauta é o impacto da pandemia no terceiro setor. Bom dia, Edmund. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo jóia, Julie? Bom dia, Luciano. Prazer estar aqui de volta. Prazer é nosso. E nós estamos falando, então, do impacto, né? A gente sempre repercute aqui no Jornal da Rede Alesp o impacto em cada setor e também nas organizações sociais. Nesse último período, qual foi o impacto nas ONGs, né? Positivo. Bom, de acordo com um estudo sobre os impactos da pandemia no terceiro setor, esse estudo demonstrou alguns fatos bastante... é o que nós esperávamos, né? Primeiro, quais foram as ONGs enfraquecidas? São aquelas ONGs ligadas à parte da cultura, recreação, meio ambiente e proteção animal. E, claro, essas ONGs foram enfraquecidas porque elas não trabalham diretamente com as populações afetadas pela crise. E aí também as ONGs... Oi. Estamos te ouvindo normal. Estamos ouvindo Também normalmente. há, então, aquelas ONGs fortalecidas por essa crise. São aquelas ONGs que trabalham já na área da saúde, mas também aquelas ONGs que resolveram mudar a sua ação e focar naquelas populações que foram afetadas pela crise. Então, essas ONGs foram fortalecidas e o que acredito é o seguinte, né? Com o tempo, os impactos mais agudos na saúde pública, eles vão ficar para trás. E aí as ONGs de assistência social e econômica aos atingidos, essas ONGs acabam tomando mais espaço e acabam sendo mais demandadas nesse período pós-crise. Qual foi o período aí mais crítico para as ONGs na pandemia? Né? Como é que você avalia o período e quais são quais são os aprendizados que as ONGs tiveram durante essa pandemia que podem levar aí para o resto da vida? O período mais crítico foi realmente a partir de junho, né? E até o momento. É quando todas as reservas, quando todas as fontes de captação acabam se esgotando. E o que ficou de aprendizado para o terceiro setor? Primeiro, o foco em captação digital. Segundo, a necessidade, por exemplo, de o governo nos ajudar em relação à suspensão permanente daquele imposto de transmissão intervírus ou de doação, o ITCMD, né? Esse TCMD ele deveria ser totalmente suspenso. Existe já uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional no Senado. A gente espera que isso possa ser passado pelo Congresso Nacional. E, Edmund, a gente recentemente teve uma pesquisa aí coordenada no setor dizendo que 73% então das organizações sociais da sociedade civil tiveram essa diminuição de captação de renda para um futuro próximo. Não é? Como as ONGs, então, vão pensar em restabelecer esses recursos ou o que ele não captou não tem jeito, não vai conseguir melhorar, vai ter que pensar em alternativas daqui para frente? Algumas das ações que estão sendo planejadas é o seguinte: as ONGs, o terceiro setor como um todo, ele precisa colaborar mais, ou seja, fazer parcerias para buscar captação, parcerias para entregar resultados, programas para a população. E outro ponto, como já mencionado, é a captação digital. As ONGs, assim como as empresas do segundo setor, elas estão atuando bastante na parte da venda online, da captação digital. Portanto, esse é o rumo que as ONGs também estão se dirigindo. Mais Ah, ainda, né? ah, ah, Falando um pouco da importância do terceiro setor hoje, né? A gente sabe que em outros lugares do mundo, assim, o terceiro setor tem uma importância fundamental. Ele se organizou de uma forma importante para a melhoria de várias questões da sociedade, né? E são pessoas que estão ali
à margem, não à margem, mas que estão ali auxiliando a implantação de uma série de questões, defesa de direitos, políticas públicas. A gente sabe que nos últimos anos o terceiro setor no Brasil tem crescido muito, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, né? Você vê que já tem né, uma quantidade enorme de ONGs aí prosperando. Ah, ah, o impacto, eu queria falar um pouco mais desse impacto, né, das ONGs em termos de financiamento e tal. Foi muito grande, assim, né? Que casos você tem para a gente? O que você pode contar de histórias de como que esse setor, de como que as ONGs foram impactadas durante esse período e ainda estão impactadas? Olha só, esse estudo, ele apresentou o seguinte dado, né? 73% das ONGs foram impactadas em relação à captação de recursos, mas como a gente vê na mídia, 6,1 bilhões de reais foram de doações foram destinadas para o terceiro setor. Então, a gente aqui pensa o seguinte: nossa, 6,1 bilhões foi para o terceiro setor, mas 73% estão com problema de captação. O que aconteceu? Esse estudo mostra o seguinte, que as ONGs que não sofreram captação e as ONGs para as quais essas doações foram, são aquelas ONGs que têm um orçamento anual de mais de 3 milhões de reais. Na minha opinião, isso mostra o seguinte: o investimento social privado ele vai para as ONGs que têm uma capacidade operacional grande para entregar resultados quantitativos e qualitativos. E hoje, o nosso setor aqui no país, como você também disse, está bastante avançado. Eu venho do terceiro setor norte-americano, fiz toda a minha carreira adulta lá, e lá todo mundo acha que, por exemplo, são os empregos do Vale do Silício, são os que mais empregam. Errado, não é. É o terceiro setor norte-americano, que é extremamente profissional. O Brasil, já faz uns 10 anos, está caminhando e o mercado norte-americano é um modelo para nós aqui brasileiros, né? Seja para programa, seja para captação. Então, eu vejo que daqui a alguns anos o nosso setor aqui estará tão profissionalizado quanto o mercado norte-americano. E eu sempre digo para os meus alunos: olha, se vocês quiserem ter uma chance, né, de ajudar o próximo, de contribuir para mitigar os problemas na sociedade, o terceiro setor ele é uma boa oportunidade, porque hoje, né, as vagas estão sendo abertas. Hoje, as ONGs estão abrindo. O número de empregos está florescendo no nosso setor. Portanto, aqueles que entram primeiro são aqueles que ficam. Agora, você falou há pouco, né, sobre incentivos e afins. A gente precisa de um olhar diferenciado de políticas públicas do governo, do executivo, com relação ao terceiro setor, algo que num momento como esse, que ninguém esperava, num momento de crise, pudesse ter sido diferente com relação àquilo que as ONGs usam para sustentar? O governo, ele, por exemplo, com relação aos incentivos fiscais, esse estudo faz a seguinte recomendação: um novo modelo de incentivo fiscal para a doação às ONGs, porque os modelos atuais eles não são agressivos em termos de porcentagem e também não são tão fáceis de conseguir. Então, além, né, da suspensão definitiva da cobrança do ETCT, essas são as duas principais pautas, recomendações para o governo. Você acha que essas instituições poderiam ter se preparado melhor para essa situação? Eu sei que é uma situação imprevista e tal, mas o que mais que a pandemia revelou das ONGs brasileiras? Assim, elas tinham caixa preparado para crises num primeiro momento ou não? Elas não estavam preparadas? Eu sei que a gente tem a pesquisa aí, né? Enfim, a diminuição da captação dos recursos, mas imagino eu que deva ter um aprendizado interessante aí, né? Sempre sai um grande aprendizado de momentos de crise. Como é que as ONGs estavam antes, assim? Qual que era a situação delas? Tinham reserva de caixa? Estavam preparadas? Sim, Luciano, essa é uma boa pergunta. De acordo com o estudo do governo, se não me engano, é da FIP, de 2019, havia aqui no Brasil, até o final de 2018, mais de 1 milhão de ONGs. Só que mais da metade dessas ONGs são ONGs que não têm uma estrutura profissional, ou seja, não existem profissionais
remunerados trabalhando para essas organizações. Então, essa pandemia mostra o seguinte: uma ONG que não está profissionalizada, que não tem uma equipe de captação, que não tem uma equipe de programas, que não tem missão, visão e valores claros, ou seja, o que nós chamamos de tripé da boa administração de uma organização do terceiro setor, essas ONGs, e de acordo com o estudo, 6% deles eles vão acabar fechando as portas. Em suma, a pandemia mostra que as ONGs elas têm que ser profissionais, né? Não adianta mais a gente, no final de semana, vamos lá ajudar, vamos né, fazer esse programa aqui, acolá, mas se não existir uma profissionalização, profissionais bons à frente dessas ONGs, as ONGs não têm como sobreviver. Então a pandemia mostra isso. Importante a profissionalização cada vez mais profunda do terceiro setor. Inclusive, uma recomendação para o investimento social privado é que as suas estratégias, eles aloquem recursos para fortalecer as operações dessas ONGs, das ONGs, digamos, das ONGs que têm a estrutura. A gente sempre fala, né, aqui desse pós-pandemia, que lógico a gente não sabe oficialmente quando vai acontecer, não é, Luciana? Mas a gente tenta de algum modo projetar cada setor nesse momento. O quanto lá na frente, e aí a gente não sabe quantos meses, isso vai demonstrar algum impacto, já tem agora, óbvio, mas algum outro tipo de impacto lá na frente. Dá para pensar nesse futuro já ou não? Sim, Júlia, sim. O que nós prevemos é o seguinte, aumento da demanda dos serviços. Então, existe um aumento da demanda, mas existe uma baixa captação. Então, isso é um desafio que as ONGs vão enfrentar agora no pós. Pois é uma situação bastante complicada, não só para o terceiro setor, mas também para todo mundo em geral, no mundo inteiro, né? Qual que é a lição, né, para a gente, estamos quase terminando a entrevista, qual que é a lição, né, a grande lição? Se você for elencar aí 3 pontos de lições aí que a gente pode tirar dessa pandemia, quais seriam esses 3 pontos? 3 pontos. Primeiro, profissionalização do setor. Segundo, uma colaboração do setor para buscar captação e entregar serviços para a população. E terceiro, o foco especial na captação digital, nas vendas digitais, como todo o segundo setor está fazendo. Julie? E a gente fica pensando nesse momento, né, o quanto também essa interlocução com a sociedade e o terceiro setor se tornou tão mais evidente na pandemia. Não sei se o meu pensamento é correto, mas talvez as pessoas tenham olhado para o terceiro setor e para essa questão, né, popularizando, falando das ONGs, né, de um outro modo, porque as ONGs têm ajudado e muito, principalmente a população mais vulnerável, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Parece que a gente está olhando melhor para o outro. Sim, você notou muito bem, Julie. Eu recebo diariamente muitas consultas, né, de pessoas do segundo setor querendo mudar para o terceiro setor, porque com essa pandemia, alguma coisa desceu na cabeça delas, né? Ou seja, elas começam a questionar o porquê de eu estar aqui nesse trabalho lucrativo, dinheiro, isso, aquilo, mas o que eu estou fazendo para o próximo? Então, isso eu tenho notado dentro da nossa sociedade, ou seja, as pessoas estando mais abertas para essa empatia, né, ao próximo, essa ajuda ao próximo. E, com toda essa mobilização, esse estudo mostra que 87% das ONGs mudaram as suas ações para poder ajudar a mitigar os efeitos da pandemia. Isso, na minha opinião, ela mostra o seguinte: as ONGs, juntamente com as empresas e os governos, elas formam a tríade de uma boa governança de um país. Quais são as perspectivas para o terceiro setor no Brasil? Ele vai crescer nos próximos anos? Quais são as perspectivas aí para 2021 e para a década até 2030? As perspectivas do terceiro setor são as seguintes, Luciano. Embora a gente tenha esse desafio com relação à captação, o terceiro setor ele vai continuar a crescer.
Isso, ou seja, a gente acaba seguindo o mesmo modelo que ocorre no mundo inteiro. O terceiro setor no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, é um setor bastante pujante, bastante efervescente, com muita força. O Brasil vai continuar, ou seja, o Brasil está dentro desse modelo. O terceiro setor vai continuar a crescer aqui. Nós vamos ter problemas, desafios com relação à captação. E, claro, como qualquer profissional dentro de qualquer setor, ou seja, a criatividade para buscar novas formas de captação é bastante urgente, além de todas as incidências, né, que o setor faz com relação ao governo para ajudar a fazer com que o custo da captação, o custo da adoção no Brasil seja baixo. Brasil e mais dois, ou seja, a Croácia e a Coreia do Sul. Esses três países são os únicos países no mundo que cobram o imposto de quem doa. E quem paga esse imposto não é quem doa, e sim quem recebe, a ONG que recebe a doação. Então, existe esse trabalho de incidência bastante forte, e esses são uma das nossas perspectivas para o futuro no terceiro setor. Trabalhar todos os sistemas. Então tem que ter uma mudança aí na lei, né, para o terceiro setor. É preciso um marco legal aí para o terceiro setor. Existe já alguma proposta de alteração dessa distorção que existe hoje no nosso país? Existe essa emenda constitucional número 4 de 2020, que está lá no Senado, que é em relação à suspensão da cobrança do ITCMD de doações feitas às ONGs. Esse é o único marco legal, quer dizer, essa é a única iniciativa de projeto de lei bastante importante para o nosso setor. Uma emenda constitucional. Tem mais alguma questão que você acha relevante aí para falar sobre o terceiro setor, esse momento aí de retomada? É com relação à cultura de doação. O Brasil, né, de uma forma geral, a cultura de doação ainda é bastante tímida. Então, todos nós fazemos esse grande trabalho de conscientização em relação a dar essa conscientização, né, essa consciência das pessoas de fazer essa doação, assim como todos os demais países fazem. Então, a gente trabalha bastante essa conscientização dos cidadãos. E, claro, você doando, você é um investidor social. Como resultado, você tem o direito de cobrar resultados das ONGs. Assim como nós cobramos resultados dos políticos que nós elegemos, a gente tem todo o dever, o direito de cobrar ações, né, dessas ONGs para as quais nós doamos. E outro ponto é com relação às empresas. As empresas hoje, cada vez mais, né, seja pela pressão dos seus clientes, seja pela necessidade de uma responsabilidade social corporativa, as empresas estão cada vez mais com as ONGs ajudando, mitigando, atacando ajudando a avançar os interesses públicos aqui no nosso país. Então, as empresas elas são são grandes parceiras das ONGs neste momento. Tá certo, muito obrigado, Edmond Sakai, diretor de Relações Institucionais e Marketing. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pela sua análise aqui sobre o terceiro setor no Jornal da Rede Alesp. Luciano e Júlio, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, boa sexta.